Maravilha, Shavua Tov. Hoje um pouquinho de Torá, que é do chão, Drivei Torá, para alegrar essa semana referente a Parashá Ekev e na mesa de Shabbat, compartilhando daquilo que a gente escuta entre o Kiddush e uma Berachá. Israel Salanter fala que a partir de Elu a gente começa a sentir tremer as paredes de um Beit Midrash, de uma sinagoga, porque os mitpalelim começam a rezar com uma kavaná adicional. Para quem mora, por exemplo, em São Paulo, ou até no Rio de Janeiro, ou em Porto Alegre, ou em Belém do Pará, em cidades onde tem minyanim kavua, pode perceber que as suas respectivas sinagogas estão mais cheias devido ao despertar que acontece com o Rodesh Elu que está quase para entrar. Consequentemente, logo vamos começar também Selichot e aos poucos as pessoas conseguem acordar para se conectar com o mês de Elu para Tishrei e automaticamente vamos entrar na Rosh Hashanah, Yom Kippur, nas grandes festas que tem um vínculo tanto cronológico, biológico, geográfico, histórico, educacional, antropológico e espiritual. Tudo está na Torá Kedushá. Então, agora com o Shabbat Mevachim, quem teve o zehut de completar o Terrilim, é muito importante fazer Terrilim, é uma fórmula para tudo, assim como traz, por exemplo, o Rachan Dishi na sua obra Shomei Shabbat, citando Davi Hamelech nas Meia Berachot HaKoyon, as 100 Brachot. O Rachan Meitawil, Rosh Koleo Alichot Sofia e o Rabino Donetz trouxe que o Rabino Lau, que foi o primeiro Rabino Rishon Ashkenazi da Rabbanut Harashi de Israel, e depois o filho dele também continuou esse legado. Ele é um sobrevivente do Holocausto e assim traz os nossos tzadikim que quando estava na época do seu bar mitzvah, ele tinha se preparado. O costume é o jovem fazer, além da drashá, ele lê na Torá o pasuk referente a Parashá Shavua do seu bar mitzvah. E em um determinado momento o Gabai não avisou o Balcorê não queria deixar essa respectiva situação passar. Ele falou, não, eu que vou ler na Torá. Naquele momento o jovem lá falou, Besséder, você pode ler. Eu acredito que ainda vou ter outros momentos da minha vida que eu vou ler Torá. Por causa desse ato de ceder, Kadosh Baruch Hu preencheu esse recipiente. Quando a gente cede, na verdade, a gente ganha. Então traz a tradição que depois ele foi considerado um dos melhores rabinos Ashkenazim, e hoje ele fala para multidões e tem o zehut de obras publicadas. Isso tudo porque ele soube ceder. Na vida, isso fica como um machal, fica como uma parábola, mas fica também como uma nekudá, um ponto que devemos aplicar de forma lemase, como alahá. O ato, às vezes, da gente ceder em um determinado momento da vida, não para que a gente possa ganhar, mas para que todos possam ganhar. Aquele que recebe aquele primeiro momento e a pessoa que recebe depois. Me dá, keneged me dá. Assim traz o pasuk da Torá Kedushá. E conectando com a Parashá Ekev, nós temos aqui o segundo pasuk do Shema Israel. E o Shema Israel, além de ser vinculado mitzvot
com Alahá, ele vincula também algo muito bonito. Olha só que interessante. Nós temos na letra Ain, depois Kuf, depois Bet, de Ekev. O Rebbe de Lubavitch fala que isso se refere, Bemet, como traz, por exemplo, num romacho muito interessante que eu recomendo para vocês, que foi um achado publicado pela editora Mayanot. Esse romacho aqui é por diversos muito interessante por trazer o que chamamos de faíscas da Hassidut, centelhas no conhecimento dos Rebbeim da Hassidut Chabad. E o ato de Ekev, que é calcanhar, e como traz na própria Likutei Sihot, na qual foi baseado a Sadrachá, o Rebbe fala que nós estamos bem muito próximos de algo muito especial, mas depende de nós que isso possa ocorrer de uma forma individual e coletiva, para que a gente possa apressar tudo isso. Nós estudamos um pouco antes, e inclusive vou fazer um vídeo a respeito disso, de um maravilhoso shiur que eu tive com o Rabino Shmuel Dantes sobre Shmuel Dentes, corrigindo, Shmuel Dentes sobre uma série de Gittim, páginas 55a e b, sobre a destruição do templo. E que relação isso tem com Ekev? Com relação a isso tem com uma certa e uma coisa, por exemplo, que tem no final as duas histórias vinculadas com Rabbi Akiva, e que Rabbi Akiva ficou feliz, e os sábios falaram, você nos consolou. Ain, que se refere a 70, se refere, por exemplo, os anos que Davi Hamelech recebeu. Kuf, que se refere a 100, se refere àquilo que Davi Hamelech recomendou para todos nós, Mea Brahot HaKol. O que isso significa? Buscar fazer as brachot de forma correta e consciente daquilo que a gente está fazendo. A Rishoná ve a Harká Haraná. Vê o Beit, que é 2. A ideia toda da Torá é fazer uma morada de Kadosh Baruch Hu na terra. Tudo aquilo que a gente faça, que seja uma conexão espiritual. Porque, na verdade, como traz o Zohar Kodesh, tanto para achar Lech Lechá, para achar Bereshit, para achar Pinchas, o próprio Tikunei HaZohar e a introdução, não existe uma diferença, assim traz o Taná, Eloká, Rabi Shimon Bar Yochai, não existe uma diferença entre o espiritual e o físico, é tudo conectado. Então tudo aquilo que a gente faz aqui se refere ao plano espiritual, e tudo que a gente busca no plano espiritual a gente reflete no físico. A importância da gente saber e ter essa consciência. Entretanto, o mestre Rambam fala que a gente tem que ter o caminho do meio. E o caminho do meio significa bom senso e Hot Deot, né, que são leis vinculadas até, podemos fazer um adendo, vinculadas à questão de ética e moral, que traz assim pelo movimento Mussar, e Yesodot a Torá, que é as leis vinculadas ao estudo da Torá. A gente pode fazer um vínculo com a Hassidut no sentido de acrescentar sempre um pouco mais e sempre com alegria. A indicação, como traz o Rebbe de Bialostrova, que eu tive o Zerhut, junto com a minha esposa, de reencontrá-lo, ela de conhecê-lo e eu de reencontrá-lo, é que tudo que a gente for fazer na nossa vida, de um pequeno ato de acender um fósforo, jogar o lixo, limpar a casa para o Shabbat Kodesh, a gente tem que fazer com simcha. Simcha, com muita alegria. A alegria, ela destrói e acaba com qualquer tipo de mau decreto, da mesma forma, por exemplo, como a leitura do Shema Israel, como os Korbanot, e como traz o Rebbe Nachman de Breslov, que tivemos a alegria de estudar com o Racham Yaakov, cantando com alegria Az Yashir Moshe U'Bnei Israel. Então são boas lembranças que se transformam através de bons atos. Nascer Venishma. Ouviremos e faremos, ou faremos e ouviremos? Lembrem de fazer o Shema Israel 2 vezes por dia.
ao acordar e ao se deitar. Só boas notícias.